Caros ouvintes, caros seguidores do programa Inclusive, hoje a gente tem uma edição inédita para a gente trazer uma temática importantíssima quando a gente pensa na inclusão social da pessoa com deficiência. A gente vai falar sobre a inclusão social da pessoa com síndrome de Down. Para a gente falar sobre esse tema, a gente trouxe a terapeuta ocupacional Silmara Cristina. Silmara Gente, Cristina, eu prefiro que você pronuncie o seu sobrenome. Ela tem 33 anos dedicado à terapia ocupacional. Como vai? Obrigada por você ter aceitado o convite. eu que agradeço a você e os telespectadores para falar de um tema tão importante. E é Silmara Cristina Smidziuk. Muito É bem. eu e não, é eu e ninguém mais. É, é descendência russa-polonesa, né? Você falou esse Isso, sobrenome, né? E me é fala russo uma polonês. coisa, quando você iniciou o seu trabalho, dedicado à síndrome de Down, provavelmente, claro, o cenário era outro, era uma outra sociedade, é uma outra forma de as pessoas com deficiência serem tratadas. Existia ali um preconceito fenomenal. Quando você falava, eles chamavam vulgarmente, acho que ainda tem gente que chama de mongoloide, coisas absurdas, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho o que te levou a trabalhar com a pessoa com síndrome de Down. Então, na verdade, quando eu comecei a faculdade, o síndrome de Down era um paciente muito temido. Por quê? Apesar de dócil e muito carinhoso, é, ele tem como, na parte da síndrome, ele tem uma alteração, né, uma grande parte tem uma alteração cardiopata congênita. Então, chegava na pré-adolescência, esse paciente vinha a óbito, né, isso há muitos anos atrás. Então, havia um mito de, não, deixa ele em casa, não faz muito exercício, né, ele não vai ter uma vida profissional. Ninguém pensava em profissão, casamento, não havia essas conversas naquela época. Havia um tratamento que deixasse ele o melhor possível. E acontece que com a evolução da medicina, descobriu-se que essa correção é feita rapidamente numa pequena cirurgia, ou no primeiro ano de vida, ou um pouco mais à frente, ou ela por si só fecha e não precisa ir para o ato médico. E aí o que aconteceu? Esses pacientes começaram a indagar, ficarem velhos, né? Chegaram à adolescência, chegaram ao mundo adulto, até mesmo idosos. Hoje a gente tem o idoso com síndrome de Down tem 73 anos. Isso era uma coisa raríssima quando eu comecei. Então, todo o tratamento de reabilitação foi mudado completamente é, por conta deste foco. E o paciente com síndrome de Down, ele passou a ser foco quase que importantíssimo na terapia ocupacional. Por quê? Porque ele é um profissional que acompanha ele na primeira idade, na segunda idade, na terceira idade e na quarta idade. Porque ele tem demandas para todas essas questões. Então, a gente é um paciente que quase mora com a gente, né? Profissionalmente. Porque quando você pega um paciente jovem, criança, dificilmente ele vai deixar de fazer terapia. Eu estava lendo agora, que eu achei bem importante, nós temos 300 mil, um pouco mais ou menos, com crianças ou clientes com síndrome de Down. Apenas 100 são formados em universidades. Quando ele entra no mercado de trabalho, por muito se não se conhecer, ele entrava em profissões subalternas, né? Atendente, auxiliar, muito por conta da própria característica do síndrome Down de ser lento no aprendizado. Hoje a gente já tem síndromes Down
na educação física, na gastronomia, na pedagogia e na arte. Então, hoje se pensa no futuro do paciente com síndrome de Down. Então, o olhar de 30 anos atrás mudou completamente o olhar nosso para esse ano, porque a gente tem que pensar dele daqui 30, 40, 50 anos. A gente tem que formar esse paciente, né? E o que acontece? Antigamente era manter ele bem e, claro, desenvolver, dar maior independência nas atividades de vida diária possível. Hoje se pensa, não, precisamos manter e precisamos formar ele para ele ser um prestador de serviço para a sociedade, para ele se sentir ativo, independente, porque essa é uma demanda dele. Ele precisa se sentir ativo. O que que acontece? Como todas as pessoas, todo ser humano precisa se educar, conviver, frequentar cinemas, eventos culturais, Sim, viajar, sim, se relacionar, né? isso é independência, né? Então Ter ele precisa. independência. E aí, realmente, assim, né? A gente teve tempos aí sombrios, né? Onde realmente, infelizmente, a gente ainda tem, né? Muito preconceito. Tem. Mas essa invisibilidade da pessoa com deficiência, ela vem melhorando, né? As Na pessoas, minha, os próprios familiares tinham receio de falar que, então, eventualmente, quando eu fiz a minha formação, o pensamento, deixa o paciente quietinho, não expõe ele vai passar por preconceito, vai constranger a família. E a parte de reabilitação foi batendo isso, dizendo, não, peraí, ele tem capacidade para ir, não só para o mercado de trabalho, mas para ter uma vida social, uma vida participativa e também política, por que não? Então, a gente foi criando isso com o tempo, isso há 20 anos atrás. 20 anos atrás, para a medicina, é um microtempo, né? Um tempo muito rápido. Veio a ressonância, veio outros exames que comprovaram aquilo que a gente estava dizendo. Não, ele tem capacidade A. E aí, esses pais começaram a ficar mais exigentes com os seus filhos, sejam síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, enfim, eles passaram a cobrar da sociedade uma aceitação e do governo um auxílio. Não, eu tenho este paciente, o governo precisa me auxiliar, dando tratamento, dando escola, e aí começou a se falar da inclusão. Em 1990 ou 95, houve um grande congresso, aqui mesmo em Curitiba, falando da inclusão. E o governo deu-se 10 anos para as escolas se adequarem a receber essa quantidade de pacientes. Como o Down é um paciente que ele tem apenas pequenas limitações, melhor, limitações mais baixas, ele faz, mas no tempo dele, era o paciente mais aceito, era o paciente mais querido pela escola. Ele é carinhoso, ele é amoroso e ele é sociável. Então, se transformou as escolas para este foco. Problema que o governo falou em inclusão social, né? Então, existem outros pacientes. Até hoje, as escolas sofrem quando recebem outras síndromes ou outros tipos de pacientes. Mas, sem dúvida, foi a síndrome de Down que abriu, e a paralisia cerebral, que abriu esse olhar para outras mães que este relacionamento com crianças. Eu acredito, sinceramente, que a próxima ou a próxima geração
vai encarar isso com uma naturalidade tão grande, porque eu vi na escola, eu lidei, eu sei que não é, eu sei como lidar, então eu acredito que são seres, sim, que serão mais empáticos a essa clientela, de fazer maior vínculo, de não ter medo, de se relacionar, e até de como se relacionar, né? De frente paciente para aluno. Não é assim, mãe, o que que ele tem? É capaz até hoje de ele dizer, não, mãe, ele tem isso, 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 eu sei, eu tenho lá na minha escola, a gente brinca, a gente faz isso, porque a criança é muito mais natural que o ser humano, que o adulto, né? Então, Sim, isso eu acredito que daqui a alguns anos será uma grande vitória. Mas está no ideal? Não. Ele está engatinhando, talvez dando os primeiros índices de engatinhar. Então, assim, teremos aí uma década ou duas que serão, são crianças que a gente diz pioneiras, desbravadoras, para outras gerações. O que eu acho muito gratificante é ver a visão da mãe. A mãe mudou com essa visão. Então, a mãe hoje vai à luta, ela quer, ela obriga, ela não esconde mais seu filho. sim, eu conheço algumas pessoas, né, que realmente, assim, têm filhos até competindo em competições esportivas. É muito legal, você vê uma Muito. pessoa com síndrome de Down, um atleta, sabe? Na natação, porque a natação faz muito bem, né? É um esporte que realmente faz muito bem para o Down. E Alô? aí, tem um exemplo, ele ganhou medalhas, ele foi para a Europa, muito bacana, sabe? Você vê essa evolução, né? Mas Esse assim, sim. existe o empenho da mãe e a consciência, né, de que ela começou a trabalhar com o filho desde bebê, né? Então ela vem preparando, ela lê É, muito, é uma pessoa as muito esclarecida, interessada e parceira, né, do filho. Isso A ajuda, né? síndrome de Down, ela tem uma vantagem, né? Pelas características dela, quem tem síndrome de Down já reconhece, né? Como se falou, preconceito do mongoloide. Por que mongoloide? Porque ele é parecido com o da Mongólia, né? Então, aquele olhinho puxado, cabelo. E por isso fez essa associação. E a rede social trouxe um empoderamento dessas mães. Formaram grupos, e quando você começa a formar opinião das mães ou de outras pessoas, você começa a esbarrar e começa a querer mais, e você começa a discutir os direitos do seu filho. Então, a inclusão social aconteceu muito mais rápido na rede social entre as mães do que realmente nas escolas. Elas passaram a se unir, elas começaram a criar associações, elas passaram a criar redes que ela sozinha não faz, mas espera aí, ela com mais 100 mães faz muita coisa sim, muda muita opinião. Então, sem dúvida, é, essa é uma luta materna que é admirável, porque deles o mundo, a visão do mundo hoje, vem desse grupo de mães, pais, enfim, das pessoas que estão na rede de apoio para esse paciente, ou outros pacientes também. Você atende hoje quantas pessoas com síndrome de Down? Eu não sei te calcular isso, sabe? Na minha carreira já foram tantas crianças, já formei tantas crianças, já crianças que vieram com a infância, depois passaram um tempo, não vieram, voltaram como adulto, com outras demandas, então, assim, é muito difícil, porque eu não atendo só síndrome de Down, né? Eu atendo uma clientela, eu sou terapeuta ocupacional, mas Paralisia cerebral e síndrome de Down é o xodó de todo mundo. Por quê? Porque eles são, além de ser afetuosos, eles têm uma necessidade muito grande de evolução, vem deles. Então, e uma das características do síndrome de Down, que tem o lado bom e o lado ruim,
é que ele é impulsivo. E essa impulsividade, se bem canalizada, ele vai realmente para frente por conta disso. Se mal canalizada, ela gera a falta do medo. Essa impulsividade passa a gerar algo prejudicativo para ele, porque o síndrome é um paciente que tem uma dificuldade muito grande de entender o medo. Para ele é muito difícil isso. Então, ele sobe janela, ele vai em beiral, ele atravessa a rua como dá. Então, isso tudo precisa ser treinado nele para que ele entenda a dificuldade desse medo. Se você entender que ele precisa se alimentar, altos riscos na alimentação, colocar uma criança na cozinha, precisa tomar banho, também tem risco. Precisa ir para a escola, também tem riscos. Ele precisa de uma vida independente, o risco é maior ainda. Esse paciente precisa ser treinado para ele entender o que é o medo. Então, é um trabalho realmente de formiguinha, lá da infância, que vai lá na vida adulta, que ele vai saber que ele tem que olhar para os dois lados, qual ônibus ele tem que pegar, em que ponto ele tem que descer, porque tem um déficit de atenção bem grande no síndrome de Down. Então, isso tudo precisa ser trabalhado durante o dia a dia, não é só a área escolar, mas a área pessoal dele, de atividade de vida diária, precisa sim ser treinado para que ele não venha acontecer algo mais grave com ele, né? Hoje a gente sabe que tem síndromes de Down que estão casando, né? Existe um tabu muito grande, que é uma grande pergunta quando a mãe chega na pré-adolescência ali, tá, meu filho e minha filha podem ser pais e mães? Então, esse é um foco que mais se tem discutido. Sim, eles podem, e podem até, se casado com pais normais, dito normais, podem gerar uma criança normal. Existem casos. Mas o forte indício é que ele tem uma mutação genética. E isso vai sim para o seu filho. Então, ele tem uma probabilidade muito maior de ter um síndrome de Down. Essa é a única hora que a síndrome de Down vira hereditária, principalmente se o pai e a mãe forem portadores, não tendem a síndrome de Down. O menino com síndrome de Down é mais fácil porque há um forte índice de esterilidade puro, até o espermatozoide ser mais lento. Mas na menina não. Então a menina pode sim gerar. Vai ser uma excelente mãe, mas pelo déficit de atenção e pela impulsividade, ela também precisa ser treinada a isso, né? Não vem assim do nada. Você já Então, atendeu pacientes assim? eu Uma não mulher tive que a honra. engravidou ou soube? Não, já soube. Assim, são poucos os casos mundiais. A gente já leu sobre isso, como foi, a gente já viu filme por isso, mas eu não tive essa. Os meus normalmente param na faculdade. Quando chegam na faculdade, eles acabam desistindo, porque eles acham que ali eles já completaram o ciclo. Uma das coisas que a gente mais trabalha no síndrome de Down é a gestão financeira, porque é algo tão complexo para ele, tão necessário entender que tem que pagar, dar troco, quanto vem de troco, o que é gerência de banco, é muito complicado para ele. Então, essa é uma parte da terapia ocupacional que é muito importante no atendimento de terapia ocupacional. Às vezes a gente deixa para o pedagogo
A parte escolar, a gente pré-acompanha, fica ali acompanhando, e entra mais nessas atividades de vida diária que é do terapeuta ocupacional, porque é muito necessário que ele entenda essa questão, principalmente aquele que trabalha, precisa receber, quando receber, o que fazer com esse dinheiro, como retirar esse dinheiro do banco, o que é um Pix. Então, esse é um universo muito novo para te dizer para você, eu acho que é um universo de 10, 15 anos para cá, que vem se discutindo isso ferronhamente. Por quê? Porque os pacientes estão batendo na adolescência e no mundo adulto, e aí, como é que se faz? O que que acontece? Muito bom. O seu projeto Down, como é que nós fazemos para te encontrar? A gente te encontra no Instagram, telefone? Como é que a gente podemos te encontrar, no caso de ter interesse pelo seu trabalho? Como é que faz? Então, não é tão muito difícil, né? Porque é Silmara com Y e O, e é Silmara, ponto Cristina, terapia ocupacional. Então, bateu no Facebook, ou no LinkedIn, ou no Instagram, já vai encontrar vários artigos, não só sobre síndrome de Down, eu trabalho com outras clientelas também, e ali tem endereço, eu tenho meu consultório na República Argentina, que é fácil, então, Você trabalha com idosos? trabalho Então, bastante. o programa, inclusive, também traz essa pauta da longevidade, né? Que é muito importante. Eu Também diria que ainda hoje muitos 90%. tabus, muitos tabus, né? Muitos mitos, enfim, muitas aí. Alguns idosos também se tornam invisíveis aos olhos da família, enfim. Esse é um outro preconceito de terapia também. Ah, idoso, já viveu, já fez tudo, por que que eu vou? Mas terapia ocupacional, vou fazer o quê de ocupação? Lembrando, a terapia ocupacional, ela trabalha com atividade de vida diária. Então, é a atividade da subsistência, alimentação, vestuário, higiene, que isso falta muito no idoso. É uma coisa que decai bastante. Então, sim, ele precisa ir para a terapia ocupacional. Ele não vai ter uma ocupação, mas às vezes a gente até muda essa ocupação, né? Ah, eu trabalhei e tal, agora eu quero fazer outra coisa. E aí a gente conversa, ouve o que o idoso tem a dizer e faz em cima do tratamento em cima disso. Dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente tem essa data porque a ONU estabeleceu, né? Teve uma assembleia da Organização das Nações Unidas e estabeleceu o dia Sim. 21 de março como Dia Mundial da Síndrome de Down. Mas, como todas as datas, todo dia é dia, né? A gente precisa pensar sempre em tudo que em tudo que se refere ao nosso social, à inclusão. Essa pauta é muito importante da inclusão social. Por quê? Porque, como você hoje explicou, né, nessa entrevista, há 33 anos você atua e tudo era muito diferente. Melhorou? Sim, mas ainda tem que melhorar muito. Porque a cabeça, a mente humana, ela é muito complexa. E o preconceito ainda existe. Então, algumas Que pessoas, também para é bem compreender, complexo. para algumas pessoas compreenderem, né, que somos todos iguais, que cada um tem a sua especificidade, cada pessoa é especial à sua maneira, é difícil, né? Então, Muito. assim, eu só tenho que te agradecer a entrevista, a sua Eu também. explicação, sobre o seu trabalho, porque a gente contribui, né? Quem estará nos ouvindo vai falar, olha, realmente, né? Sempre tem a primeira vez, tem a propaganda boca a boca, muito embora a gente viva muito de redes sociais, que são super necessárias, mas às vezes numa conversa, uma pessoa que assistiu a nossa entrevista fala assim, olha, é verdade, preciso parar para pensar nisso. Como a nossa rádio Exatamente. fala com empresas, empresários, é uma rádio corporativa, então aí
e o trabalho da inclusão social está cada vez mais enraizado nas organizações, então é importante a gente trazer essa edição. Sim, é importante. Isso. Você quer deixar uma mensagem final? Então, voltando que eu só a inclusão, ela não vem só do empresário colocar ele dentro da empresa, mas a aceitação de todos os colegas e de tudo e a ajuda que ele também necessita também é um fato importantíssimo e que isso só vem realmente enriquecer o ser humano, né? Você ser empático com o seu próximo, entender o problema deles, às vezes ajuda até a entender os nossos problemas, né? Acaba aliviando. Eu agradeço muito a participação, acho super importante o teu trabalho, porque poucas pessoas abrem esse caminho de discussão e falar de coisas que realmente estão aí na porta e as pessoas não querem conversar. Eu só tenho a agradecer a você e o seu público pela confiança e estou à disposição. Precisou, é só a gente combinar que eu venho conversar sim. Tá bom, muito obrigada. A gente com certeza volta a se falar em algum Tá bom. momento. Bom Obrigada. trabalho É, e assim, nada de aposentadoria, você tem que contribuir muito aqui para a gente eu estou e para começando a a pensar. sociedade, tá bom? Um Tá abraço. bom, beijo. Tchau, tchau.